Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lafayette e hoje eu vou falar sobre fertilização de povoamentos florestais já estabelecidos. Esse trabalho foi desenvolvido já há algum tempo na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Participaram da elaboração do projeto e da condução dos trabalhos aqui, essa equipe, né? Eu, que elaborei o projeto, e também o Roosevelt Almado, Cláudio Amaral Guedes e o Francisco Morato Scatolini. Teve como objetivo avaliar os efeitos da fertilização de reposição, indicada pelos resultados do monitoramento nutricional, e como objetivos específicos, quantificar a viabilidade econômica dessas operações de reposição, avaliar as respostas das florestas em função da idade das reposições, e avaliar as respostas das florestas em função da intensidade das carências nutricionais detectadas. Nós apresentamos esse trabalho já em duas oportunidades, no seminário sobre fertilização florestal no ano de 2017 em Belo Horizonte, um evento promovido pela CIF, UFV, e também foi apresentado no Congresso de Plantações Florestais em maio de 2023 em Piracicaba, São Paulo. Sobre monitoramento nutricional, eu já apresentei um vídeo aqui há algum tempo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Quem quiser, né, eu sugiro que deem uma olhada lá. Enfim, vou fazer aqui um resumo. Quando a gente define a fertilização de uma floresta, nós partimos inicialmente de um resultado da análise de solo. Nós temos um critério para recomendar as fertilizações e, a partir disso, nós recomendamos uma fertilização que a gente chama de base, aquela primeira fertilização. Normalmente ela é aplicada junto com as operações de preparo de solo, e depois fertilizações de cobertura como complemento. Bom, esses fertilizantes, depois de aplicados, dependem de uma série de fatores para que os nutrientes sejam disponibilizados para as plantas. Esses nutrientes são recuperados em maior ou menor quantidade, dependendo das condições edáficas, climáticas, do material genético e até do manejo. Então, esses fatores que não estão sob o nosso controle, eles agem, e a planta, depois de uma determinada idade, elas podem ou não absorver e utilizar esses nutrientes aplicados. Então, nós, normalmente, a partir dos 18 meses, entre 12 e 24 meses, nós sugerimos a realização desse monitoramento nutricional, que é aquela oportunidade que a gente tem de avaliar se essa fertilização realizada atende à demanda das florestas, se elas estão bem nutridas, se elas já estão em condições de continuar o seu ritmo de crescimento sem qualquer perda de produtividade devida a desequilíbrios nutricionais. No monitoramento nutricional, são feitas medições das árvores, amostragens de tecidos, e esses resultados das análises de tecidos são juntados aos resultados dos inventários ou medições que são realizadas durante essas coletas dessas amostragens, e também junto com a análise química de solo que foi utilizada lá no início para recomendar essas fertilizações. Nós juntamos todas essas informações, todas as fertilizações que já foram realizadas, também os dados climáticos da região, dados do material genético ou informações disponíveis sobre o material genético, sobre o clone que foi utilizado, dados de pedologia ou dados de levantamentos de solos. Todas essas informações são juntadas em um programa de computador que nós temos, que é específico para processar os resultados do monitoramento nutricional, e esse sistema gera relatórios, gráficos
que nos permite recomendar uma reposição. Então, essa reposição nutricional, ela é realizada depois do segundo ano, depois que todo esse trabalho foi realizado. Se algum desequilíbrio nutricional for detectado, é recomendada uma reposição. E essa reposição é aplicada em um momento que a planta, teoricamente, já estaria em condições de crescer sem qualquer outra intervenção. E esses relatórios que são gerados aqui também, eles nos permitem atuar lá nos nossos critérios de recomendação, aqueles critérios que foram adotados para recomendar as fertilizações. Ou seja, se, por exemplo, houver a recorrência de um desequilíbrio ou de uma deficiência nutricional para um determinado elemento, se essa deficiência for recorrente ou se ela estiver com muita frequência na área, nós atuamos nesse critério aqui para que, na próxima vez em que uma floresta for implantada em área semelhante, esse nutriente seja aplicado em uma dose mais elevada ou utilizando uma fonte de maior disponibilidade. Neste caso em específico, nós fizemos esse trabalho de monitoramento nutricional em uma empresa na região do Vale do Jequitinhonha e houve recomendações. Na época, a empresa preferiu realizar um experimento para testar a eficácia dessas reposições e avaliar também a viabilidade econômica dessas reposições. Então, para isso, nós reunimos 44 talhões distribuídos aqui ao longo de toda a área da empresa, e nesses 44 talhões nós instalamos os nossos testes, que foram aplicados em faixas, sendo uma faixa. Então, todos esses talhões aqui, todos esses que estão em amarelo, foram os talhões onde nós instalamos o teste, né? Então, em cada polígono desse, em cada talhão, nós fizemos as amostragens dos monitoramentos. Para isso, nós escolhemos 3 pontos aleatórios em cada um desses talhões. Para cada ponto do talhão, nós coletamos material de 5 árvores, sendo uma árvore em cada linha. Essas árvores eram selecionadas de maneira que fossem evitadas falhas nas proximidades, manchas de solo diferentes do padrão, e de cada uma dessas árvores nós coletamos um galho da região do terço médio da copa, e desse galho nós extraímos 6 folhas, sendo 2 da parte mais apical do galho, evitando as últimas folhas, as mais recentes. Pegamos as folhas que já estivessem fisiologicamente desenvolvidas, 2 folhas dessa região mais apical, 2 folhas da região intermediária do galho e 2 folhas da região basal, evitando-se aqui também aquelas que já estivessem com algum sinal de senescência. Depois que essas amostras foram analisadas, nós observamos que o principal nutriente que apresentou deficiência foi o potássio. Então, esse gráfico aqui, ele representa no eixo vertical o número de talhões que foram avaliados, e aqui no eixo horizontal os nutrientes, os macro e os micronutrientes. E aqui nesse caso, a cor vermelha indica desequilíbrio nutricional por falta. Então, neste caso, nós temos 29 talhões que apresentaram desequilíbrio nutricional por falta de potássio. Na cor amarela, tendência de desequilíbrio nutricional por falta. A cor verde representa equilibrado, a cor azul claro, tendência de desequilíbrio por excesso, azul escuro, desequilíbrio nutricional por excesso, e aqui na cor cinza, não avaliado. Então, esse gráfico mostra aqui, de modo geral, a proporção de talhões que apresentaram a deficiência de cada um dos nutrientes
que foram analisados. Para montar o teste, em cada um desses talhões aí, nós fizemos 2 faixas. A orientação dessas faixas seguiu o sentido das linhas de plantio. Cada faixa compreendia 10 linhas, então foram 10 linhas de plantio com fertilização, 10 linhas de plantio sem fertilização. Essas faixas foram dispostas lateralmente. Ao longo dessas faixas, nós demarcamos parcelas de medições. Então foram 3 pares de parcelas gêmeas, neste caso, e aqui foram feitas todas as medições nessas parcelas definidas no início dos trabalhos. Quais foram os tratamentos? Nós subdividimos a área total avaliada em 8 sub-áreas, de acordo com o ano de plantio e o tipo de deficiência que foi detectada e o tipo de fertilizante que foi aplicado como reposição. Então nós tivemos aqui a área número 1 com 16 talhões que foram plantados no ano de 2003 e esses 16 talhões apresentaram deficiência de potássio e por isso foi recomendada uma dose de 172 kg por hectare de cloreto de potássio. A segunda sub-área com 3 talhões, o plantio foi realizado no ano de 2004, também recebeu KCl na dose de 170 kg por hectare. A terceira sub-área com 11 talhões também recebeu KCl na dose de 170 kg por hectare. Plantio realizado em 2003. Um talhão que recebeu 700 kg por hectare de gesso apresentou deficiência de enxofre. A sub-área 5, plantio realizado em 2003, com 4 talhões, também recebeu 170 kg por hectare de KCl. Um talhão recebeu 1.000 kg por hectare de gesso e 3 talhões aqui receberam 1.000 kg por hectare de calcário, sendo a sub-área 7 plantio de 2003 e plantio de 2004. No total, nós separamos ao final 39 talhões. 5 talhões foram excluídos por apresentarem diferenças visíveis entre o padrão da floresta no momento em que os tratamentos foram aplicados. Então, por isso, esses talhões foram excluídos. As avaliações foram da seguinte maneira. As amostragens do monitoramento nutricional foram realizadas no ano de 2005, nos meses de maio e junho. Então, as florestas estavam com idades variando com 18 meses a 30 meses de idade. No momento da aplicação dos tratamentos, fez-se também uma primeira medição das árvores. Essa medição foi realizada nas árvores centrais de cada uma daquelas parcelas demarcadas, e essa medição foi realizada em dezembro de 2006 e janeiro de 2007. As florestas já estavam com 3 a 4 anos. Houve um atraso aqui na aplicação desses tratamentos em decorrência da indecisão da empresa, na época, sobre a realização ou não desse trabalho. Então, nós ficamos durante um período aqui aguardando a decisão final da empresa e, por isso, houve um atraso. O correto seria a aplicação desses tratamentos imediatamente após a realização do trabalho de monitoramento. Mas houve esse atraso e os tratamentos foram aplicados apenas quando as florestas já estavam com idades bastante avançadas para esse tipo de trabalho, entre 3 e 4 anos de idade. Então, nessa primeira medição ainda não havia o efeito dos tratamentos aplicados, porque foi uma medição realizada imediatamente após a aplicação dos tratamentos. A segunda medição foi realizada aproximadamente um ano após a aplicação dos tratamentos. Então, foi realizada em fevereiro e março de 2008, portanto, as florestas já estavam com 4 a 5 anos de idade. E uma terceira medição em março e abril de 2009, com idades de 5 a 6 anos. Observem que, entre a primeira e a segunda medição, de dezembro de 2006 até fevereiro de 2008, coincidiu com um ano extremamente seco na região. Em uma série histórica com 32 anos,
foi o ano de 2007 foi o ano que menos choveu. Durante todo o ano de 2007 choveu 536 milímetros apenas. Ao final desse período, nós verificamos em campo que o calcário que havia sido aplicado ainda estava na superfície do solo sem qualquer reação, não tinha sido solubilizado. Esse gráfico mostra o efeito da produtividade da floresta em função dos índices DRIs de potássio, ou seja, em função do grau da deficiência de potássio. Como o potássio foi o nutriente com maior número de talhões com deficiência, nós fizemos esse gráfico aqui para demonstrar que, no momento da aplicação do potássio, a floresta ainda não tinha sido afetada, ou seja, o crescimento ainda não tinha sido afetado por essa deficiência de potássio. Esse IMA aqui, ou esse incremento médio anual, IMA 2, incremento médio anual ajustado para a idade de 2 anos, para todos os talhões nós calculamos o índice de equilíbrio nutricional. O que é o índice de equilíbrio nutricional? Também aqui eu já fiz um vídeo falando desse tema, desse assunto, falando do índice de equilíbrio nutricional. Depois eu vou deixar aqui o link desse vídeo na descrição. Os índices DRIs são valores positivos ou negativos. Os valores considerados ótimos giram aqui em torno do zero. Quanto mais afastado do zero pelo lado negativo, maior é a deficiência. Quanto mais afastado do zero pelo lado positivo, maior é o excesso. Então, nesse caso, o índice de equilíbrio nutricional é a média aritmética dos valores absolutos dos índices DRIs. Isso significa, então, que quanto maior é o índice de equilíbrio nutricional, maior é, na verdade, o desequilíbrio, e a tendência natural é de que maior índice de equilíbrio, menor é a produtividade. Esse outro gráfico mostra o comportamento de todas as florestas da região. Aqui incluem não apenas esses talhões que nós utilizamos para a montagem desse teste, mas também todos os talhões já avaliados na empresa desde o início. Então aqui são centenas de talhões, de outros talhões, e para esses nós calculamos o índice de equilíbrio nutricional. Em seguida, classificamos aqui, agrupamos esses índices de equilíbrio nutricional em classes e tiramos uma média de cada uma dessas classes, a média do IMA e a média da classe do índice de equilíbrio nutricional. E neste caso, a gente observa que quanto maior é o índice de equilíbrio nutricional, a tendência é de que a produtividade caia. E a média dos IEN, ou dos índices de equilíbrio nutricional, para os 39 talhões que nós fizemos o teste, a média estava aqui dentro de uma classe entre 0,6 e 0,7. Ou seja, esses talhões não estavam entre os mais desequilibrados. Eles estavam aqui até próximos de uma faixa de equilíbrio nutricional considerada ainda razoável ou boa, que é abaixo de 0,7. Resultados. No primeiro período após a instalação do experimento, ou seja, entre 2007 e 2008, as florestas não adubadas, ou que não receberam a adubação de reposição, cresceram 52,64 metros cúbicos por hectare. As adubadas cresceram 60,17. Portanto, uma diferença aqui de 7,53 metros cúbicos por hectare em um ano. Então, essa diferença foi de 14,3%. No ano seguinte, entre 2008 e 2009, as florestas não adubadas cresceram 31,23, as adubadas cresceram 39, diferença de 8,48, dando uma diferença aqui de 27,15%. No período total, ou seja, de 2007 a 2009, as não adubadas cresceram 83,8%, as adubadas cresceram 99,8%,
diferença de 16 metros cúbicos por hectare e, em termos percentuais, 19,08%. Só uma observação aqui de que o calcário não solubilizou no período de 2007 a 2008, conforme nós já comentamos, possivelmente devido à baixa precipitação pluviométrica ocorrida no ano de 2007. Neste gráfico, a gente ajustou uma curva de crescimento de metros cúbicos por hectare ano em função da idade. Esse primeiro ponto aqui é o momento em que o monitoramento foi realizado, a média de idade dos talhões que foram avaliados. Então aqui foi o momento em que foi realizado o monitoramento nutricional, aqui o momento em que foi realizada a reposição, isso aqui pegando a idade média dos talhões, aqui a primeira avaliação e a segunda avaliação. Fizemos aqui também uma projeção para a idade de 7 anos. Então, os valores projetados para a idade de 7 anos são esses aqui. Florestas que não foram adubadas cresceram 244 metros cúbicos por hectare e as que foram fertilizadas cresceram 268. Uma diferença, portanto, de 24,2 metros cúbicos por hectare. Se nós considerarmos apenas o período entre a data em que as reposições foram realizadas até o 7º ano, essa diferença foi de 22,5%. Essa diferença de crescimento, se nós considerarmos que a madeira em pé custa em torno de R$ 80 por metro cúbico, é lógico que esse valor aqui pode variar de região para região. Eu coloquei esse valor de 80 aqui, mas vocês podem considerar o valor aí de cada que estiver sendo praticado em cada região. E esse valor aqui é a receita correspondente àqueles 24,2 metros cúbicos por hectare, que foi a diferença entre o tratamento fertilizado e o não fertilizado. Então, isso aqui seria a receita adicional obtida após a colheita aos 7 anos, R$ 1.936 por hectare. E, então, para quem quiser fazer um comparativo, né, calculem aí quanto custaria a aplicação de 1.000 kg por hectare de calcário e quanto seria a receita adicional obtida ao final da floresta. As doses, né, que normalmente eram utilizadas na época para reposição nutricional, calcário, 1.000 kg por hectare, cloreto de potássio entre 170 a 200 kg por hectare. Nos tratamentos do teste foram utilizadas com mais frequência a dose de 170 kg por hectare. O gesso nós utilizamos 700 kg por hectare. E também nessa época era comum fazer a reposição com boro na dose de 20 kg por hectare de borogrã. Então, nesse caso, nós consideramos o preço da madeira em pé no valor de R$ 80 por metro cúbico. Essa seria a receita obtida com a diferença de crescimento entre o tratamento fertilizado e o não fertilizado. Outra observação importante que nós obtivemos com esse trabalho foi o seguinte: quando nós separamos apenas os talhões que receberam cloreto de potássio, em média, o crescimento da área fertilizada comparada com a não fertilizada foi de 14,98 metros cúbicos por hectare. Mas quando a gente coloca o crescimento observado em função dos índices DRIs de potássio, há uma tendência decrescente de ganho na medida em que a deficiência de potássio é menor. Ou seja, quanto mais negativo é o índice DRIs, maior é a deficiência de potássio. E também maior foi a resposta obtida pelas plantas no crescimento. Há uma tendência nítida aqui, nesse caso, o coeficiente angular dessa linha de tendência teve um grau de significância aqui em nível de 10% de probabilidade, né? Então, houve um efeito do grau da deficiência de potássio sobre a resposta obtida. Quanto menor for a deficiência,
espera-se que haja menor resposta com a aplicação do KCl. Quando o potássio foi o nutriente mais deficiente, ou seja, para aquelas florestas em que o potássio era o nutriente de maior grau de deficiência, as respostas foram ainda maiores, em média de 17,25 metros cúbicos por hectare e ano, e a linha de tendência teve uma inclinação ainda maior e com um grau de significância também superior, em nível de 5% de probabilidade. Observem que eu estou falando do grau de deficiência detectado na análise foliar. Eu não estou falando de sintoma de deficiência, estou falando da deficiência detectada na análise foliar. Outro efeito que foi observado também é o seguinte: como haviam florestas com diferentes idades, então aqui foi o momento em que a fertilização foi aplicada. Havia florestas com 3 anos e havia florestas próximas de 4 anos. Quanto mais velha é a floresta, ao receber a reposição, menor é o efeito da fertilização aplicada. Se a aplicação do fertilizante tivesse sido realizada com florestas aos 2 anos, aos 2 anos e meio, certamente o resultado teria sido superior ao obtido nesse trabalho. Utilizando imagens de satélite, nós calculamos os índices de vegetação dessas faixas fertilizadas e não fertilizadas. O índice de vegetação da diferença normalizada é um cálculo que é feito utilizando softwares específicos. Nós pegamos a reflectância da imagem no infravermelho próximo menos o vermelho e dividimos pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Com isso, realizando essa operação sobre uma imagem de satélite, nós obtemos então o índice de vegetação da diferença normalizada. Esse índice indica o grau de vigor de uma vegetação. Quanto maior é esse valor, significa que a planta tem mais vigor, é mais saudável e provavelmente tenha menos deficiência nutricional. Quanto maior é o grau de estresse apresentado pela planta, a tendência é de que esse valor seja mais baixo. Então aqui nós pegamos alguns talhões e para esses talhões nós calculamos o NDVI, o IVDN, e a resolução espacial da imagem permitiu que nós obtivéssemos os pontos, alguns pixels dentro da faixa fertilizada e outros dentro da faixa não fertilizada. Eu quero, em uma outra oportunidade, apresentar para vocês como que se calcula esse índice de vegetação, utilizando softwares gratuitos, utilizando imagens também que podem ser obtidas gratuitamente. Eu acho que esse recurso do sensoriamento remoto ele é muito pouco utilizado pelo setor florestal e tem um potencial muito grande para ser aplicado em trabalhos de monitoramentos nutricionais, de avaliações nutricionais que podem ajudar bastante aí nesse setor. Então, de modo geral, o resultado foi o seguinte: aqui nós temos o efeito da fertilização e aqui nós temos os índices de vegetação. Normalmente esse índice também se correlaciona com o índice de área foliar. Isso aqui podem ser plantas que têm menos folhas, que têm menor cobertura vegetal, menor índice de área foliar, e aqui as plantas que têm maior índice de área foliar e as folhas estão mais saudáveis. O que nós esperávamos dessa observação? Nós esperávamos que isso aqui fosse ao contrário, ou seja, plantas que estivessem com menor índice de área foliar, plantas com menor vigor, tivessem maior resposta, e as plantas que estivessem com maior vigor nutricional, menor resposta à fertilização. E aqui foi exatamente o contrário que nós observamos, né? E qual que foi a explicação para isso? O professor Júlio César Lima Neves nos auxiliou nesse caso aqui. Pedimos a colaboração do Júlio e ele deu uma explicação que para mim foi bastante convincente. Se a planta já se encontra debilitada, com menor índice de área foliar, se esse menor índice de área foliar é devido a uma carência nutricional,
quando nós fertilizarmos essa floresta, primeiro a planta tem que se reconstituir, ou seja, a planta tem que recuperar a capacidade produtiva, ou tem que refazer aquelas folhas que foram perdidas, reconstituir a copa, e só então é que ela vai responder com o crescimento. Então, eu imagino que seja isso o que aconteceu. A planta que estava com menor índice de área foliar, ela teve que se reconstituir, teve que recompor a sua copa para depois, em um segundo momento, ela responder em crescimento. Então, talvez esta seja a razão pela qual houve uma tendência invertida aqui de quanto menor o índice de vegetação, menor foi o efeito da fertilização aplicada. Conclusões. As reposições nutricionais indicadas pelo monitoramento nutricional aumentaram o crescimento das florestas em 7,52 metros cúbicos por hectare no período de 0 a 14 meses após as fertilizações e em 8,48 metros cúbicos por hectare de 14 a 27 meses após as fertilizações. Os aumentos de produtividade obtidos, média de 9,9%, proporcionaram redução nos custos por metro cúbico da madeira produzida. Apesar das reposições terem sido tardias, em média aos 3,4 anos de idade, sendo a idade ideal de 2 anos, as reposições foram viáveis economicamente. As reduções dos custos de produção e o aumento da produtividade devidos às reposições nutricionais variaram de maneira inversamente proporcional à idade em que as reposições foram realizadas. O monitoramento nutricional é um dos nossos trabalhos que a gente tem feito há mais de 30 anos em diversas empresas aqui no Brasil. Quem tiver interesse em realizar esse trabalho, quem tiver interesse em entender melhor sobre esse trabalho, entrem em contato conosco, podem nos contactar pelo e-mail ou pelo telefone, WhatsApp, nós ficamos à disposição. Bom, e é isso que nós gostaríamos de apresentar no dia de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem o nosso vídeo para que nós possamos alcançar um público ainda maior. Muito obrigado e até o próximo vídeo.